caridade. É no 8º parágrafo da terapia da caridade. Então, vamos iniciar aqui o... Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. Hoje, dia 28 de julho de 2023, né? Sexta-feira. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando hoje o capítulo 7 da segunda parte. Esse livro é dividido em 4 partes. Nós estamos na segunda parte do capítulo 7, a terapia da caridade. Só que nós já estamos no 8º parágrafo, que começa assim: temos em nossa família, né? Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Francisco de Assis, aos Espíritos Amigos, a Judas Tadeu, né, que hoje a cristandade comemora este discípulo de Jesus, né, a vida de São Judas Tadeu, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, agradecendo a Deus, a esses Espíritos Amigos que nos dão essa oportunidade de nos reunirmos aqui como uma grande família que somos, para estudarmos essa doutrina abençoada. Que o Senhor continue a nos envolver com essas bênçãos maravilhosas, para que todos nós possamos crescer cada vez mais. Que a tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos aqui, né, com o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, e vamos iniciar agora a nossa leitura. Está aí marcadinho. Então, diz aqui, eu vou começar a ler um pouquinho antes. O parágrafo anterior diz assim: quando Joana de hoje nos diz há fome de amor perto do teu leito de queixas, alerta-nos para que olhemos em torno de nós, porque certamente estaremos cercados de irmãos em situações mais dolorosas, e que, auxiliando-os, estaremos concomitantemente amenizando as nossas provações, tornando mais leve e suave o nosso fardo. Para isto é preciso esquecer de si mesmo, para se preocupar e ajudar os que gemem e choram em situações mais aflitivas, que não possuem o conhecimento espírita para fortalecê-los. Agora nós vamos iniciar na aula de hoje. Aí diz assim a Sueli: temos em nossa família um caso que, embora não sendo um problema de obsessão, exemplifica bem o conselho dessa tão querida benfeitora, porque a Sueli diz aqui, né, no parágrafo anterior, mas é preciso esquecer de si mesmo na hora da prática da caridade, para se preocupar e ajudar os que gemem e choram em situações mais aflitivas que as nossas, e que não possuem o conhecimento espírita para fortalecê-los. Porque nós, graças a Deus, né, nós temos o conhecimento espírita para nos esclarecer. E isso, para a gente, é um consolo muito grande. Quando a gente está atravessando um momento difícil, né? Aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda lá o livro dos Espíritos, e aí a gente encontra consolação. A gente entende o porquê de tal dor. E, ao encontrar o porquê daquela dor, a gente descobre também que só existe um responsável, que somos nós mesmos. E quando você se olha no espelho e percebe que o único responsável é aquela imagem que está refletida no espelho, você não tem do que reclamar. Vai fazer o quê? Vai reclamar de quem? Quando aquele que não conhece a doutrina, quando passa, às vezes, por algum aperto, a primeira coisa que faz é reclamar de Deus. Deus me abandonou. Não é assim que o pessoal faz?
Deus me abandonou. Deus não atende os meus pedidos. Deus não me socorre. A gente coloca a culpa no Criador. Mas quando a gente tem esclarecimento da doutrina, essa, vamos dizer assim, essa escapatória, né? Esse tentar colocar a culpa no outro, não funciona. E a gente sabe que não funciona. Então, ela fala sobre isso, né? E aí ela vai contar um caso da família dela, que, apesar de não ser um problema de desobsessão, exemplifica bem o conselho dessa tão querida benfeitora. Aí ela fala aqui, o nosso parente, o parente dela, que ela não dá o nome dele, só bota a primeira letra do nome J, aos 66 anos, sofreu, no período de um ano, 2 infartos, sendo espírita militante, desses que trabalham no anonimato e perseveram na seara que lhe foi confiada com a maior abnegação, ao ser hospitalizado, estando no Centro de Tratamento Intensivo, CTI, tão logo teve condições de falar, procurou certificar-se quem eram os seus companheiros. Aqueles que estavam ao seu lado, em leitos semelhantes e em estado igualmente gravíssimo. Nas 2 vezes, e durante todo o tempo que lá permaneceu, ele se dedicou a conversar, a animar e confortar os que estavam padecendo aflições, falando-lhes abertamente do Espiritismo e do conforto e esperança que ele nos dá. Então, é aquela coisa, né? Não perde a oportunidade para trabalhar. Está no CTI, 2 infartos, já é o segundo, o estado não está lá muito bom, mas como ele está podendo falar, e aqui ao lado dele tem 2 companheiros, um de cada lado, ele aproveita a oportunidade para evangelizar, para, né, divulgar a doutrina. Aí ele diz aqui, nós, os de sua família, todos espíritos da família da Sueli, né, Calda Schubert, logo fomos informados dessa tua atividade e das lições de otimismo e fé que ele transmitia aos demais doentes, que não cessavam de agradecer-lhe os benefícios de suas palavras, inclusive por intermédio dos parentes, que, informados de tudo, notaram o quanto os seus enfermos estavam mais confiantes e esperançados. Era-lhe tão intensa a vontade de reconfortar os companheiros que esta não passou despercebida até dos médicos e enfermeiros de plantão, que não dispensavam também uma conversa amigável com aquele paciente algo diferente dos demais. Eu me lembrei agora de uma coisa muito interessante, me veio à cabeça agora. Quando eu tive o infarto, em outubro de 2017, eu estava no CTI. E aí chegou uma médica, acho que ela era médica, sim, ou enfermeira, para conversar comigo. E eu percebi, e ela era muçulmana. Ela era muçulmana, né? Então, ela estava com aquela roupa, né? Ela usava assim, um vestido, né? Branco, né? Branco comprido, mas todo comprido, até os pés. Manga comprida, porque ela tinha que estar de branco, estava no CTI. Então, ela usava aquele camisolão, tipo um camisolão branco, e de manga comprida, e usava o véu, né? O véu que as muçulmanas usam. Simpática ela, sorridente. Aí eu olhei e percebi, né? Fiquei na minha. Aí, quando ela terminou ali de me fazer o atendimento, ela olhou para mim e disse assim, você não estranha não, tá? Aí eu falei, o quê? Ah, porque eu sou muçulmana. Eu falei, não tem problema nenhum. Você é muçulmana, eu sou espírita. Ela, essa espírita. Não, ela disse, sabe por quê? Porque alguns pacientes, olha só a coisa, quando percebem que eu sou muçulmana, eles ficam meio ressabiados. É tal do preconceito, né? Afinal, não foram aqueles que dão várias torres gêmeas, sabe aquela coisa? Ficam preocupados. Eu digo, não, de jeito nenhum. Nós temos o direito, cada um de nós tem o direito de seguir a sua religião, o que é importante é que todos... Aí ficam batendo papo. Aí ela falou que ela era brasileira, o marido também era brasileiro,
mas ela conheceu a região islâmica e foi assistir-la e se converteu ao islamismo. Então, ela disse que na família dela, os pais não aceitavam. O marido o marido aceitava, mas tinha suas ressalvas. E ela tinha uma filha de 16 anos. Então, quando ela saía na rua com a filha, ela disse que a filha dela, adolescente, tinha vergonha. E quando ela ia sair, a filha dizia assim, já vai botar sua fantasia? Então, a filha falava isso para ela, ela disse, vou fantasiada e você vai comigo. Então, a filha era adolescente, então a filha era obrigada a ir. Mas ela disse que a filha não gostava de sair com ela, porque ela ia vestida, como a religião dela toda. Agora, quando ela saía com o marido para jantar fora, o marido pedia para ela não usar. Então, ela disse que quando saía para ir parentes, ou jantar fora, que o marido dela parece que era empresário, ela tinha que ir sem a roupa da religião dela, sem o lenço da cabeça, ela tinha que botar a roupa comum, porque ele não gostava de que ela fosse assim, entendeu? Com a filha, ela obrigava a filha a aturar ela. Quer dizer, a filha dizia, vai com essa fantasia, ela dizia, não, vou e você vai comigo. E a família tinha problemas. E aí nós ficamos conversando sobre isso com ela, porque eu falei para ela, aí dela falou, poxa, mas que legal, a sua religião não tem, eu disse, não, minha religião não tem nada disso. Você pode estar como você quiser. Até mesmo se você é muçulmana e desejar um dia ir conhecer a doutrina, ir à nossa casa espírita, você pode ir do jeito que você quiser, será respeitada. Ela, ai, que legal, eu não conhecia a doutrina. Então, eu achei até interessante, porque ela disse que foi um dia convidado por um amigo para assistir uma reunião e se apaixonou pelo islamismo e se tornou muçulmana. Adotou um novo nome, que o muçulmano. E ela falou que dentro do próprio hospital também tinham seus preconceitos. Alguns colegas não gostavam de fazer plantão com ela. Olha só que tolice, né? Porque ela era muçulmana, essas coisas todas, né? Então, aí nós conversamos sobre isso, eu falei da doutrina para ela, falei que conosco não tinha problema nenhum, não podia conversar muito, estava no CTI, né? Mas eu cheguei a colocar, então eu vi essa situação, né? Que as pessoas passam, olha só que coisa complicada, né? Porque não é aceita a sua religião até dentro da própria família. Se nós, espíritas, às vezes reclamamos, porque às vezes o marido, o filho não aceita a nossa religião, que é o espiritismo, imagina uma pessoa, né, islâmica, no caso, ela muçulmana, adotou a religião como dela, sendo toda a família católica, né? Até a filha não aceita, então deve ser muito mais complicado, né? Me lembrei dessa médica agora. Então, ela fala aqui, né, que os parentes notaram que os doentes estavam mais confiantes e esperançosos. Era-lhe tão intensa a vontade de reconfortar os companheiros que esta não passou despercebida dos médicos e enfermeiros, que também não dispensavam uma conversa amigável com aquele paciente, algo diferente dos demais. Tempos depois, quando do segundo infarte, este bem mais grave, Jota teve que ir a São Paulo, onde foi operado pelo doutor Zerbini, isso já tem bastante tempo, né? Afamado cirurgião no Hospital da Beneficência Portuguesa. Durante o período pré-operatório, Jota dedicou-se a animar os companheiros de quarto, lendo com eles, inclusive, trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eram atentamente ouvidos por todos como verdadeira bênção dos céus. Então, a gente vê como Deus aproveita, né? Todos os momentos, em todos os lugares, se tem alguém dedicado, aí o Senhor inspira aquela pessoa para ela levar a palavra de conforto, de esclarecimento àqueles companheiros que estão ali naquele hospital. Isso é muito bom, né? Inclusive, aqui no Rio, né? É o INCA, né? Que é o Hospital do Câncer, e tem vários outros hospitais, né? A área infantil, bom para pessoas que têm essa disponibilidade, de repente de 15 dias,
uma vez do mês, ir até lá, levar uma palavra, né? Fazer a leitura de um trecho do Evangelho. Isso é muito bom para aquelas pessoas que principalmente estão em hospitais, em situações muito difíceis, né? Doenças terminais, como também o abrigo de pessoas idosas, né? Que estão ali abandonadas, levar uma palavra de conforto, de esclarecimento, né? Então, isso é muito interessante. Quem tem essa disponibilidade, que pode fazer isso, é um trabalho muito bom para ser feito. Durante, nossa, foi uns 25, acho que foi desde 1990, de 1990 até eu vir aqui para Petrópolis, em 1915, eu fiz muita visita no Hospital de Rancenianos, do Curupaiti, né? E fiz grandes amigos ali, a qual eu tenho, a maioria já desencarnou. O último grande amigo meu de lá que desencarnou foi o Newton Guap, que as meninas até conheceram, e foram momentos maravilhosos, tanto nas visitas às enfermarias, como também na casa do Guap, que eu ia toda semana, toda quinta-feira, a gente fazia o evangelho lá na casa desse meu amigo Guap, Newton Guap, e depois também nas enfermarias, no hospital, e a gente teve a oportunidade de travar grandes amizades ali, e são coisas que marcam a vida da gente, sabe? Marcam a vida da gente, e a gente aprende. Meu Deus, como a gente aprende! A gente aprende a não reclamar, a gente aprende a dar valor à saúde, dar valor à nossa vida, né? Então, quem teve essa oportunidade, realmente, é uma coisa fantástica, sabe? Uma coisa maravilhosa. E grandes amigos que eu fiz ali para esquecer nunca mais. Então, ele diz aqui, né? Como a dor une as criaturas. Por momentos breves em suas trajetórias terrenas, aqueles seres se encontraram em situações quase idênticas. Mas só um trazia acesa e cultivada a chama da fé. Então, estavam todos ali sofrendo nos hospitais, nas enfermarias, mas só um deles trazia acesa a chama da fé. Só um possuía a coragem e a serenidade para suportar estoicamente todas as angústias da expectativa, entregando-se confiante nas mãos do Criador. Só um possuía a explicação e o entendimento racional da dor e a visão ampliada além dos limites da vida material. Este foi, então, a ponte que o alto utilizou para atender aqueles enfermos que se reuniram momentaneamente, não por mero acaso, mas porque necessitavam e mereciam ouvir as notícias de um mundo maior, descortinando-lhe novos horizontes. Então, aquele companheiro ali, né, doente também do coração, ele foi a ponte que o Senhor usou para atender aqueles enfermos que se reuniram ali. E olha o que ele diz aqui, não por mero acaso. Aí a gente vê como a espiritualidade trabalha. Ela deixa claro aqui, ó, não é por mero acaso que aqueles doentes estavam naquela enfermaria. E aquele companheiro também. Será que esses infartos assim não são, de alguma forma, até orquestrados para a espiritualidade, para reunir um grupo de espíritos com muita dificuldade, para que eles possam ali ouvir a palavra do Evangelho? Então, ela diz, por que justamente naquele hospital? Ela diz que não por mero acaso que eles se reuniram ali, momentaneamente, mas porque eles necessitavam e mereciam ouvir as notícias de um mundo maior, descortinando-lhe novos horizontes. Então, a gente pode dizer que são os mistérios divinos, né? Os mistérios divinos, como eles foram reunidos ali, naquela época, e aquele companheiro chegou ali para trazer aquela palavra.
Durante os dias que antecederam a cirurgia, alguns membros da família de Jota, que o acompanhavam, iam ministrar-lhes passes, até 2 vezes por dia. Ele recebia passe da família. Quando, no instante do primeiro passe, Jota explicou aos companheiros o que iria acontecer, pedindo-lhes licença para as preces que iam ser proferidas, com a maior discrição e simplicidade, mas que ele julgava ser de seu dever informar-lhes, tanto quanto solicitar-lhes permissão, a fim de não ferir a crença de quem quer que fosse. Me lembro quando a gente ia ao Curupaiti à noite fazer visita no hospital, nossa caravana saía lá da casa do Amazonas, era sexta-feira, 19h30. E a gente fazia o circuito das enfermarias, né, dos pavilhões, que eram os quartos, e depois a gente ia para o hospital. Aí, como o Amazonas, porque no hospital você não pode entrar à noite para fazer visita, mas como o Amazonas era muito conhecido lá dentro, ele tinha autorização da direção do hospital para deixar uma caravana de meia dúzia de pessoas entrar. Então, quando você ia nas enfermarias do hospital, a gente ia até lá atender alguns pacientes espíritas, alguns não seriam os espíritas que estavam no hospital, Marcondinho e outros mais. E aí, quando a gente chegava, a gente batia aquele papinho muito rápido, lia uma página do Evangelho para não ficar muito tempo dentro do hospital, né? E aí a gente dava o passe no Marcondinho ou no outros companheiros espíritos, aí sempre tinha alguém que estava deitado do lado, que a gente conhecia. E aí a gente perguntava, você aceitaria um passe? Muitas pessoas que a gente sabia ser católico, porque botava assim o crucifixo na cama, retratinho Nossa Senhora, alguns diziam assim, eu aceito sim. E aí a gente lia uma página e dava o passe naquela irmão. Outros irmãos evangélicos diziam, não. Aí, não sei, você desculpa, a gente, não, de jeito nenhum, não se preocupe. E com isso, toda vez que eles voltavam, sempre havia um número maior. Né? Porque aquele que recebeu o passe da semana passada dizia, eu queria também. Ou então, de repente, você estava saindo do pavilhão, aí vinha alguém que fazia um sinal lá da cama. Aí a gente lá, será que você pode me dar um passe também? Aí a gente, claro, e depois até os enfermeiros, às vezes chegavam, a senhora pode me dar um passe? A gente estava saindo no corredor, às vezes vinha um enfermeiro, a senhora pode me dar um passe? Aí ele ficava em pé ali no corredor mesmo, a gente lia esses livrinhos pequenininhos, né? O Erival Lopes, assim, lia uma paginazinha e dava o passe no enfermeiro, no atendente, até no guarda da portaria, a gente já calhou de dar passe. Então, você vê como isso, né, envolve as pessoas. Até médicos já tomaram passe para a gente lá quando a gente ia. Às vezes o médico estava sentado lá, o enfermeiro na mesa pedia, a gente ia, dava o passe, né? Porque eles conheciam o Centro Espírita Filhos de Deus, que é muito antigo lá do Curubaiti. Então, o que ele fala aqui, né? Ele diz aqui, quando solicitar-lhes permissão, a fim de não ferir a crença de quem quer fosse. Então, você tem que perguntar às pessoas, você aceita receber o passe? Nós somos espíritas. Não é porque a pessoa está deitada lá e você vai chegar dando passe nela. Não, você tem que perguntar se ela quer, entendeu? Dizer a tua religião. E ela vai dizer se aceita ou não, né? Então, ele diz aqui, para a surpresa geral, né, os 3 companheiros de imediato não só aceitaram, como também manifestaram o desejo, se possível, receberem o mesmo benefício. Às vezes a gente distribuía também o Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer? Que era sempre bom, quando você vai fazer uma visita assim, no hospital assim, você leva 1 ou 2 exemplos, tem esses agora que são distribuídos aqui em Petrópolis, né? Você leva e deixa lá para o pessoal, né? Que aceita, né? E sob intensa emoção uniam-se os corações nas suaves harmonias da prece e do passe revigorante. E o que é mais surpreendente é que, mesmo havendo horário rígido para as visitas, os membros da família de Jota entravam e saíam do grande hospital. Isso que eu estou me lembrando disso agora. Na hora do passe, como se não fossem vistos por ninguém ou como se pertencessem ao ambiente do próprio hospital. Porque, às vezes, mudava a diretoria, mudava a direção,
E a gente é assim mesmo, né? Aí chegava lá na portaria, o rapaz do portão, a gente disse assim, a gente está sabendo que mudou a direção do hospital, a gente não está com o documento para permissão, que às vezes mudou a direção. Aí o guarda da noite disse, não tem problema, não, pode entrar, pode entrar. Aí a gente entrava, andava pelo hospital, ninguém barrava, nunca fomos barrados. Às vezes eu chegava até a noite, passava pela porta, só fazia assim para o porteiro, o rapaz, o guarda da porta, e ele dizia assim, pode entrar, pode entrar. Aí a gente entrava, saía, e era como se nós fôssemos invisíveis mesmo. Eram 3 andares, né? Subíamos os 3 andares, descíamos os 3 andares, entrávamos em monte de enfermaria grande, a gente, com 10, 15 camas. É muito interessante, né? Você fica invisível. Ninguém fala, você entra e sai, né? À noite, assim, naquela tranquilidade. Como ela diz aqui, ó, nunca foram sequer interpelados por um funcionário, pelos médicos ou enfermeiros com quem cruzavam muitas vezes nos corredores. Então, foram quase de 15, 18 anos que a gente estava ali fazendo esse trabalho, começando nas sextas, depois passando para as quintas, e realmente nunca houve ninguém dizendo assim, vocês estão proibidos de entrar e sair. Após a cirurgia, J permaneceu no CTI por tempo recorde, 40 horas, quando o comum é o mínimo de 48 horas. Ele ficou apenas 40 horas. Ao voltar para o quarto, prosseguiu no seu trabalho de animar os companheiros, enquanto seu pós-operatório foi considerado pelos médicos o mais surpreendente de todos, tendo em vista seu estado e a idade. Em menos de 40 horas, Jota já se levantava e andava pelo quarto. Daí porque passou a ser citado em todo o andar do Hospital Paulista como modelo de força, de vontade e coragem. O que muitos não sabiam é que ele, tal como aconselha Joana de Ângeles, se dedicou a amenizar as próprias dores, atendendo em nome de Jesus as dores em torno do seu leito. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Quando você ameniza a dor alheia, as suas dores são amenizadas. É aquilo que Jesus dizia, muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Então, quando você trabalha no bem, né? Quando você faz o trabalho no bem, você vai ter muito das suas dores amenizadas, sabe? Às vezes, a gente, ao longo da nossa vida, a gente passa por dificuldades, né? Muitas dificuldades. Mas quando você faz esse trabalho, é uma coisa fantástica. Você, sabe, às vezes hoje eu olho para trás, e eu vejo algumas coisas assim, né? E eu vejo que isso é verdade, gente, isso é verdade. É muito verdade mesmo, sabe? Para mim, um grande laboratório desse tipo de coisa foi o Hospital do Curupaiti. Foram uns 20 anos lá dentro, trabalhando de dia, trabalhando à noite, né? Às vezes lá dentro, nem tinha luz, que é o Hospital do Estado, já viu, né, gente? Como é que a situação é complicada, né? Então, às vezes, a gente ia, um grupo, né? Entrando por umas ruas cheias de mato de um lado do outro, tudo tinha uma lâmpada, né? E a gente ia naquelas casinhas das pessoas doentes ali, fazer o evangelho, aplicar o passe, ou na casa do Guape, ou nos pavilhões, ou no hospital, ou fazendo palestra lá no Filho de Deus, ou fazendo evangelho. Essa semana eu vi uma foto no Facebook, com uma amiga nossa que fazia parte da caravana, Miranda, colocou de alguns companheiros dessa caravana que já desencarnaram. Seu Acácio, seu João, Eli, que eram do nosso grupinho, né? Que já desencarnaram. E me deu a saudade danada. Então, realmente, isso alivia muito a nossa multidão de pecados, né? E aí eu trouxe aqui para a gente, né, já quase encerrando esse estudo, um texto da Joana, aonde, acho que é Joana mesmo, né? Acho que é, não, é Joana, um livro belíssimo da Joana, é um dos livros mais bonitos da Joana, chamado Messe de Amor. Eu já fiz culto do Evangelho no lar com ele.
Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Nesse livro, Joana, tem um texto, é o capítulo 9. Livro, quem quiser procurar, Messe de Amor, Messe com 2 S, Messe de Amor, capítulo 9, Chorando para Servir. E a Joana vai dizer assim, é lindo, esse texto é muito lindo mesmo. Aí ela vai dizer assim, ó, anelas, quer dizer, desejas, ambicionas, as ascensão na seara da luz, onde se movimentam os teus passos. Entretanto, não desejas oferecer o tributo exigido àqueles que se afeiçoam à bênção do serviço. Indagas como é possível a muitos companheiros manterem digna compostura na face, atendendo a compromissos diversos, no clima da assistência aos sofredores. Contigo, em todas as tentativas de bem servir, insucessos assinalam os teus movimentos, empurrando-te para a retaguarda. São incompreensões que surgem inesperadas e se transformam em espinheiros da aflição. São dificuldades que nascem miraculosamente, impedindo o avanço, e se instalam como escolhos de remoção difícil. São lutas que recrudescem, violentas, graçando como labaredas voluptuosas, devorando a alegria. São dissabores que se repetem continuamente, amargando o pão da esperança. São perseguições gratuitas que estabelecem pânico e agonia na casa mental, atemorizando e exorcizando. São amigos que desertam, frequentemente, deixando compromissos pesados que se fazem fardos esmagadores. E apresentas as mãos calejadas, os pés feridos, o rosto gotejando suor, o coração magoado. No entanto, eles, os que sorriem, também experimentam fortes vendavais do posto da luta. Então, está dizendo que às vezes a gente carrega tanta dor, dificuldade, atropelo, né? Chateações, e como ela diz aqui, e a gente apresenta as mãos calejadas, os pés feridos, o rosto gotejando no suor, coração magoado. Aí você olha para o lado, vê uma pessoa sorrindo, né? Satisfeita, feliz da vida. Mas a gente esquece que às vezes a gente vê uma pessoa sorrindo e diz o quê? Aquele ali vive uma vida mansa, uma vida boa, não é como eu, que estou fazendo maior dificuldade. Olha só vive rindo. Eu nem condições de rir tenho, mas a gente esquece que muitas vezes aqueles que sorriem também experimentam fortes vendavais no posto da luta. Voltando ao Curupaiti, tinha um irmão nosso lá, seu João, já desencarnou. Seu João, você chegava lá, a gente começava o nosso trabalho lá no Amazonas, da visitação, começava às 7h30. Mas o pessoal gostava de chegar mais cedo, 5 horas, para todo mundo corria lá para o pavilhão, onde ficava o seu João. A gente chegava do pavilhão, subia escada e ia lá para o quartinho do seu João. Aí tinha no quarto dele, né, saindo do quarto dele, tinha um corredor, tinha um varandão, né? Quem conhece o Curupaiti sabe. Os padres tinham um varandão, ele estava lá. Aí ele adorava comer bolo de aipim. A mãe fazia bolo de aipim, aí a gente levava sexta-feira o bolo de aipim para ele adorava. Chegava lá e ele contava as histórias dele, pilhadas, a gente caía da gargalhada, ficava um monte de gente lá. Ele era uma pessoa, estava lá há 40 anos com hanseníase, tá? A família já não ia mais visitar, aquela situação complicada, né? Pois ele só vivia sorrindo, dando gargalhada, ele tinha uma gargalhada alta, né? E a gente ia para lá, para o Curupaiti, ia mais cedo para ir para o quarto dele, para ficar ouvindo as histórias do seu João. Porque ele era uma pessoa de uma alegria contagiante. O seu João não tinha nada para ser feito. Seu João era ranceniano. Se eu não me engano, ele não tinha nem mais uma perna. Tá? Tinha os olhos, a doença, apesar que ele enxergava, mas os olhos, normalmente os olhos do ranceniano, a pálpebra na parte de baixo é caída. Então, ele tem aparece essa carne muito vermelha, né? A pálpebra é bem caída, né? Flácida, ela cai. E ele contava as histórias, a gente queria ir para lá, sexta-feira. Aí o Amazônia dizia assim, ó, não vai chegar atrasado.
Você foi lá no quarto do João, às vezes também a gente chegava mais cedo, ia para a casa do Amazonas, e o Amazonas ficava sentado na cama dele, tinha uma cama de enfermaria, numa sala dele, e a gente ia para lá, e o Amazonas contava as histórias dele, as piadas, a gente ria muito, na maior alegria. Quem conheceu o Amazonas Hércules, né, batia. Naquela época usava a máquina de datilografia, ele não tinha mais os dedos, ele batia a máquina com o dedo, nó dos dedos, e batia a carta para mandar para as pessoas para pedir dinheiro, os filhos de Deus. E ele ficava ali à noite com aquela maquinazinha, letra fininha, batendo com o nó dos dedos, cartinha, tirava a carta, dobrava e botava no envelope para o pessoal botar. Ele, as cartas pedindo ajuda, era ali, ó, ele datilografava sem dedo, só com modos, e numa alegria tremenda. E cheio de problemas de saúde, só ficava em cima da cama, porque ele não tinha mais as pernas, né? E já estava ficando cego, cheio de problema de dores, mas estava sempre lá sorrindo, recebendo a caravana, que a gente se reunia ali, e aí depois ele contava, ele recitava as poesias dele, depois a gente lia o Evangelho, fazia uma interpretação, fazia prece, e aí a caravana saía, porque ele não ia, né? Ele não podia ir. A caravana saía para os hospitais e depois a caravana se reunia ao final, debaixo de uma grande árvore, e em volta, ficava todo mundo de mão dada em volta da mangueira, numa grande mangueira, ali a gente fazia a prece de encerramento e depois a gente descia embora. Então, essas pessoas muito alegres, cheias de dores, cheias de dificuldades, entendeu? Mas um sorriso sempre no rosto, né? E aqui ele vai contando, né? Ela vai contando. Enquanto impõe ao rosto a expressão da alegria, não raro carrega o coração transformado em brasa viva, a requeimar insistentemente. Então, são pessoas que também fazem dores, mas estão sempre com alegria no rosto. E a gente reclama e acha um absurdo. Quando vê o outro sorrindo, acha que o outro não tem dor, não tem dificuldade. Durante o tempo em que ajudam, essas pessoas conduzem a mente abrasada, confundindo a inquietude que portam com a aflição do próximo. Transformam a dor em expressão de combate e lutam sem queixumes, certos de que a transferência do dever gera problema complicado para quem busca fugir. Então, elas estão com dor, elas estão com dificuldade, mas não se deixam abater pela dor, não abandonam o trabalho porque estão sofrendo, entendeu? Continuam ali, transformam a dor em expressão de combate. Eu estou sofrendo, sim, mas essa dor vai me levar a trabalho. Eu vou trabalhar mesmo com dificuldade. Sem queixumes, certo de que a transferência do dever gera problema. Então, tem pessoas que estão fazendo o trabalho, apareceu a dificuldade na vida, abandonam o trabalho. Abandonam. Entendeu? Abandonam o trabalho. E, quer dizer, transferem o dever. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso porque... Né? Mas ele diz aqui, ó, transferência do dever gera problema complicado para quem busca fugir. Quantas vezes nós, lá, falando, veio por o pai da minha cabeça, às vezes a gente fazia o trabalho lá, problema de saúde, aquela coisa toda, uma dorzinha, um incômodo, e no final, quando a gente terminava o trabalho da caravana, primeiro, a gente se reunia todo mundo no último pavilhão, no pavilhão mais próximo da descida. Tinha uma grande árvore, né? Mas dentro do pavilhão tinha no varandão, tinha umas cadeiras. Então todo mundo sentava ali, e se era 18, 4 ficavam sentados, 4 ficavam em pé. Os que ficavam em pé aplicavam o passe, os que ficavam sentados. Depois eu trocava. Aí depois a gente fazia um grande círculo em volta da mangueira para a gente fazer a prece final e descer. Quantas vezes a gente chegava ali, né? Sentava, às vezes com uma dor na perna, uma dor aqui, uma coisa assim, e na hora que o companheiro dava o passo, a gente sentia a dor indo embora. Eu me lembro uma vez que eu falei com o companheiro, terminou o passo, eu falei assim, obrigado, eu estava com uma dor aqui na coluna danada. Aí a dor passou assim na hora depois do passe. Quer dizer, era aquela, a gente sabia, né? Que era aquela energia, eu pelo menos sabia comigo qual era. Isso já aconteceu comigo também lá em Uberaba.
Sacramento. Era aquele remédio para aliviar a dor, não para tirar. Porque a dor que é tua, e você sabe quando você tem a dor que é necessária. Mas era aquela dor que aliviava para 1, 2, 3 dias. Você ficar tranquilo, poder fazer as suas coisas, entendeu? Então, quantas vezes isso? Quantas vezes isso, né? Lá em Sacramento também aconteceu, nas cavernas, onde Eurípides, às vezes, entrava dentro das cavernas onde os escravos, lá no passado, quando fugiam das fazendas, entravam dentro das cavernas. E eram umas cavernas com túneis muito profundos. Muitos entravam e não conseguiam sair. Que era um verdadeiro labirinto lá dentro. Tanto tem placas, né, que você não pode entrar. E muitos morreram lá dentro. E sem sair. E Eurípides, muitas vezes, entrava dentro daquelas cavernas à noite para doutrinar espíritos que tinham se perdido lá dentro e morrido lá dentro de fome e de sede. Ele entrava e depois saía e voltava para a casa dele, né? Então, uma vez lá também, a gente com muita dor, quando foi fazer a visita, na porta dessa caverna, um grupo foi dar o passe, e eu senti na hora, quando um amigo espiritual foi passando a mão na minha cabeça ao longo do meu corpo, conforme a mão dele ia passando, assim, a dor ia indo embora. Eu sempre sofri problema de coluna, né? A dor ia indo embora. Então, são coisas que esses companheiros fazem por nós. Agora, quando você abandona o trabalho, porque você está com uma aflição, porque você está com uma dificuldade, é problemático. Ela diz aqui, ó, a transferência do dever gera problema complicado para quem busca fugir. Entendeu? Não te lamentes, nem ambiciones uma paz inoperante a medrar na indolência. Você quer paz? Trabalha no bem. A paz vem. Trabalho. Ai, eu estou soberbado de coisa. Maravilha! Que você tem muita coisa para fazer. Eu, pelo menos, assim. Quando eu estou soberbado, tem que preparar aula, tem que preparar isso. Eu digo, gente, graças a Deus. Porque é o remédio para quem é muito doente. E nós, a gente não está falando só da doença do corpo, a gente está falando da doença do espírito. Então, quando você tem muito trabalho, muita tarefa, e você se dedica àquela tarefa... não dá nem tempo de pensar. Algumas coisas você deixa de lado mesmo. Eu já deixei de lado muita coisa de vida material, porque eu sei do meu remédio. Né? Eu sei que eu não posso parar, já foi dito quando eu era adolescente. Não para não, né? Senão a coisa fica feia do teu lado. Então, você é o teu remédio. É a tua opção de vida. É aqui, ó. Se parar, vai, como diz o outro, vai marchar o hospital, né? Esse é um vocabulário militar. Meu pai me lembra bem. Se parar, vai baixar o hospital. Vai baixar a enfermaria. Então, ela diz, não te lamentes, nem ambicione uma paz inoperante, amedrar na indolência. Sustentando o movimento, a base desconhecida não reclama sua posição inferior. Toda obra tem uma base, não tem? Alguém já viu base reclamar porque o prédio é muito alto? Não. Todavia, sem ela, sem a base, sem o alicerce, a obra de arte não teria apoio que lhe favorecesse a contemplação e o brilho. A dor anônima e silenciosa é a base do êxito de qualquer empreendimento. Está sofrendo, está passando dificuldade? A gente reclama aqui, reclama ali, mas não abandona o trabalho. Seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Tá? Então, a satisfação de servir tem que ser a honra de quem serve. Aprende, assim, a transformar as lágrimas com que o dever te experimenta em sorrisos de alento para os mais tíbios, são os mais fracos. E, certo de que todos na luta estamos sofrendo para aprender e chorando para servir. Liga o pensamento ao Senhor, que até hoje, sem reclamação, não encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Porque ninguém nunca viu Jesus reclamar, né? E ele nunca encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Vamos voltar aqui ao nosso livro da Sueli Caldas-Chuve, para a gente encerrar esse capítulo que eu achei belíssimo, da Joana de Ângeles. Ela diz aqui, no último parágrafo, o melhor, sem sombra de dúvidas, para todos nós é sair
da nossa cela pessoal. A cela a gente pode chamar de enfermaria, quarto, prisão, o que nós quisermos, né? Então, ela diz aqui: o melhor, sem sombra de dúvidas, para todos nós, é sair da nossa cela pessoal e ir ao encontro dos irmãos em unidade, lembrando que, ao atendermos, o estamos fazendo ao próprio Cristo. Aí tem aquela passagem: Senhor, quando te vimos com fome e te demos comida, quando te vimos nu e te vestimos. E ele diz o quê? Quando fizestes a cada um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Passagem lindíssima do Evangelho, né? Então, ela diz assim, lembrando que ao atender esses mais tíbios, o estamos fazendo ao próprio Cristo. Então, eu uma vez ouvi uma frase de uma palestrante espírita, né? Que ela contou da história dela, né, de outras vidas, que ela teve uma vida assim muito, muito complicada, né? Era um espírito de muita complicação. E agora ela reencarnou, ela era palestrante espírita, militava no movimento espírita, mas tinha lá uma série de dificuldades, né? Uma série de dificuldades, saúde, problema, isso, aqui. E aí ela dizia assim, eu achei muito interessante essa frase dela, falou assim, dessa vez vai de qualquer maneira. Dessa vez vai até o fim, eu não paro, só quando Deus me chamar. Dessa vez eu vou até o fim de qualquer maneira. Então, ela tinha essa consciência, que nessa encarnação, ela tinha que trabalhar até o último momento da vida dela, sem reclamar, mas do jeito que pudesse. Ah, só pode me arrastando? Vai se arrastando. Vai como pode, porque essa ela sabia que ela não podia desistir, desertar dessa última reencarnação, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa consciência, né, a gente tem que abraçar isso, porque essa encarnação para todos nós é a grande reencarnação, para todos nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Zé Marco quer falar alguma coisa? Carmen, Alberto? Não, minha amiga, foi tudo muito bom. Semana que vem, capítulo 8, os recursos espíritas, vai ser dia 4 de agosto. Capítulo 8, 4 de agosto. É que meu lápis acho que ficou aí contigo. Eu sempre oferecendo lápis para esse povo. Para botar a data aí. Eu sou fogo. É do livro. É o Arato. Ah, marcador. Ganhei o marcador aqui. É. É para abrir o marcador. Ah, que legal. Fecha na página. Ah, entendi como é que é. Aí, mas é assim, né? É tipo assim, eu vou levando o povo comigo. Eu vou levando quem pode. Que nem enchente, eu vou passando e vou arrastando. Vou levando. Oi, fala, Vera. Essa história toda me levou para um dia que eu fui fazer o exame do intestino. E foi quando se descobriu que eu tinha os divertículos, né? Ah, E sim. eu senti lá uma dor forte, porque eles botam um gás dentro de você, e senti aquela dor. Então, quando já estava quase no finalzinho, eles pararam, achando que podia ter rompido, né, um dos divertículos, e eu acabei parando no CTI. Eu não estava sentindo nada, sabia que era do gás que tinham posto em mim, mas fui obrigada a ficar lá e fiquei um tempo no CTI. E no CTI, eu estava bem, mas eu estava observando aquelas pessoas que estavam chegando, que estavam ali, que não estavam bem, que tinha uns que gemiam a noite toda, inclusive. Aí, quando a minha filha foi lá, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou aqui à toa, né? Aí pedi para ela levar o Evangelho e comecei a fazer a leitura do Evangelho, uma prece, falando mesmo, né? Pedindo pelas pessoas que estavam ali. Eu estou fazendo um trabalho, foi o que eu pensei.
Eu fiquei aqueles dias todos trabalhando em preces ali. Isso me lembrou, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. E, com certeza. E na vida, a gente sempre consegue ver o momento certo, né? Que você pode estar, tem um acidente, que você pode estar orando e pedindo ali uma ajuda espiritual, ou uma pessoa passando mal na rua, ou alguém que está aflito, o vizinho que está brigando, enfim. Você sempre vê que naquele momento você pode ajudar de alguma maneira, fazer alguma coisa, é um trabalho. Sim, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Sim. É isso. Isso aí. Bem, meus Obrigada. amigos, quero lembrar a todos que dia 5 de agosto, sem ser esse domingo, o outro, nós teremos aqui na nossa casa, é sábado, desculpa, 5 de agosto é sábado, nós teremos na nossa casa, às 16h15, uma palestra online, sábado, 4h15 da tarde. Nós teremos uma palestra online que tem o seguinte tema: como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. Quem vai fazer essa palestra para nós é o nosso companheiro Gustavo Ramos. Então, ele gostou muito do tempo que ele é advogado e trabalha com essas questões de família, essas questões sociais. Então, eu quero convidar a todos, vou mandar essa semana o cartazinho, me faltou tempo para fazer o cartazinho, né? Mas eu vou fazer o cartazinho, vou mandar para vocês, gostaria que vocês divulgassem, participassem, sábado, dia 5 de agosto, 4h15 da tarde, tá bom? Então, nós vamos encerrando agora a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha Eckert fazer a nossa prece desse nosso estudo, e daqui a pouco a gente retorna, quando for 5h05, para o qualidade na prática mediúnica, tá bom? Verinha, faz a nossa prece aí, por favor. Agradecendo ao Pai, a Jesus e a Francisco, pelas oportunidades que tivemos e temos. Na aula de hoje, vieram muitas lembranças agradáveis das tarefas que fazíamos no Curupaiti, arrastados pela Rose, graças a Deus. A gente tem certeza do cuidado da espiritualidade conosco, a gente tem certeza que colhe mais do que planta nessas atividades. Que todos possam ser envolvidos, possam ser tomados pelo entusiasmo de trabalhar e servir. Muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. E ser conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela lembrança, Verinha. Gostei do arrastado pela Rose. É, porque a gente, né, você se empolgava, uma coisa que era assim, só uma ideia, daqui a pouco já virava compromisso, né? Lembra dos estudos na Casa do Guape? Era muito legal. Isso. Bons tempos, boas lembranças, né? Como é que é o nome do cunhado dele? Aquele que vivia sorrindo, que já desencarnou? Ah, tinham vários lá, tinham vários. Não, aquele que vivia na Casa do Guape. Muito sorridente. Rogério, muito sorridente. Sorridente. Veio ele aqui agora, muito querido, né? É, muito querido, sim. E como Terezinha também. Terezinha. Todos já desencarnaram. Estão lá guardando. Terezinha também, já, né? Terezinha foi a primeira, a mais jovem. Não, tinha uma menina que trabalhava lá, que cuidava deles. Também, aquela eu não sei, nunca mais tive contato com ela. Então, um beijo para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra por qualidade da prática mediúnica, gente.